pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Física Robson Santos e estamos aqui novamente no 8º capítulo do nosso curso de Física, onde o nosso propósito é tratar sobre os assuntos estática e equilíbrio dos corpos. Esse assunto será tratado em 2 aulas. Primeiramente, falaremos do equilíbrio do ponto material, que é o objetivo desse vídeo. Posteriormente, na aula 2, falaremos sobre o equilíbrio do corpo extenso. Esse primeiro capítulo, de forma a não ter um vídeo muito longo, trataremos somente sobre a teoria sobre o equilíbrio do ponto material. Numa aula posterior, resolveremos exercícios sobre o assunto para que o aprendizado possa ser melhor consolidado através de todos nós, ok? Então vamos lá. Bom, vamos definir, pessoal, o que seria equilíbrio. Equilíbrio significa ausência de acelerações, ou seja, variação nula de velocidade. E quando eu falo de ausência de acelerações, seja ela linear, aquela que se dá no campo retilíneo, ou aceleração rotacional, ou seja, não há variação de velocidade angular. Então, dizer que um corpo está equilibrado significa que não há aceleração linear, tampouco a rotacional. Bom, o que seria ausência de acelerações? Vamos definir. Quando dizemos que um corpo está em repouso, ou seja, sua velocidade é nula, significa que ele está em equilíbrio estático. Mas veja, é importante que ele esteja em repouso e mantenha-se em repouso. Ou seja, a partir do momento que a sua velocidade é 0, significa que ele está no equilíbrio estático. Agora, a partir do momento que esse corpo é dotado de uma velocidade diferente de 0, porém ela também é constante, podemos também dizer que esse corpo está em equilíbrio. Veja, o que foi dito anteriormente é que equilíbrio é ausência de acelerações. Então, ainda que ele esteja numa velocidade diferente de 0, porém ela seja constante, esse corpo também está em equilíbrio, mas é o chamado equilíbrio dinâmico nesse caso, em que a velocidade é constante e não nula. A primeira condição de equilíbrio é aquela em que eu disse que você tem ausência de acelerações lineares. Na primeira condição é que a força resultante sobre o corpo é nula. Então, imagine um carro como esse que está em movimento, vamos considerar que a sua velocidade é constante. Esse carro ele tem um peso e, por conta do seu peso, ele comprime o piso para baixo, realizando uma força de compressão. Supondo que esse pavimento seja totalmente horizontal, plenamente horizontal, esse pavimento irá responder sobre esse carro através de uma força normal, será reação à força de compressão. Por conta disso, como eu falei, o piso é perfeitamente plano e horizontal, a força normal será igual à força peso, ou seja, a força resultante na direção vertical é nula. Em contrapartida, na direção horizontal, teremos atritos esses que será com ar atmosférico, será entre os componentes do motor, será entre os componentes dos cubos de roda. Tudo isso são atritos que geram frenagens no veículo. No entanto, você tem a tração que é gerada no motor e transmitida através das rodas, que, ao girarem por conta do atrito entre o pneu e o piso, elas empurram o piso para trás e o piso, por reação, empurra o carro para frente. E esse fenômeno nós chamamos de tração. É o que impulsiona o veículo a se movimentar para frente. Considerando-se que a tração é igual à somatória de todos os atritos, a força resultante na direção horizontal é nula. Então, em todas as circunstâncias, esse carro está sujeito a uma força resultante nula. Não há por que ter acelerações. Ok? E aí, como a sua aceleração é constante, a sua velocidade linear será constante, portanto, ele estará em equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio é que o somatório dos momentos de forças seja nulo. Então, eu apresentei uma circunstância aí que você já deve ter brincado alguma vez na sua vida, talvez não no tamanho tão grande quanto esse que está na imagem, ou talvez sim, né? Numa gangorra, e vamos considerar que nessa situação não há variação da velocidade angular. E aí teremos que a velocidade angular será constante e, por conta disso, o sistema estará em equilíbrio. E aí tem-se que o somatório dos momentos é igual, é nulo, porque são momentos de iguais valores. Agora, o que seria momento de força? Pois bem,
Isso eu vou deixar para te responder na aula 2, ok? Que nós trataremos sobre o equilíbrio do corpo extenso. Relembrando alguns conceitos sobre cinemática vetorial, o vetor resultante, para achar a sua direção e sentido, você pode utilizar duas regras. Uma regra seria a do triângulo de Steven, em que eu movimento um vetor de forma a ter o final do primeiro vetor coincidindo com o início do último. E aí eu conecto o início do primeiro vetor ao final do último. Essa conexão, que será uma seta, vai ser o próprio vetor resultante. Ou posso usar a regra do paralelogramo, em que eu traço retas paralelas aos vetores, vetores esses depois de terem sido conectados através dos seus inícios, e aí o vértice que surgir pela geração das duas retas paralelas aos vetores, ele vai permitir que eu conecte o primeiro vértice, que é aquele do ponto de encontro dos vetores, ao outro vértice, que é o ponto de encontro das retas paralelas. E aí eu terei o chamado vetor resultante também. Qualquer uma das regras que você utilizar, você irá encontrar corretamente a direção e o sentido do vetor resultante. Bom, para achar um módulo ou valor do vetor resultante, você, no caso de vetores que sejam perpendiculares entre si, você vai utilizar o teorema de Pitágoras, em que, ao conectar os vetores a partir dos seus inícios, cada um destes se comportará como um cateto. Mas é importante analisar que essa regra, para ser utilizada, é importante que os vetores sejam perpendiculares entre si. E aí, a hipotenusa vai ser o próprio vetor resultante, conforme está apresentado aí na imagem para vocês. Considerando-se que um vetor seja de 30 newtons, vetor força, né, e outro vetor seja de 40 newtons, eu vou ter 900 e 1.600 como valores quadráticos desses vetores, o somatório é 2.500 e a raiz de 2.500 vai dar 50 newtons. Esse é o valor da força resultante. Uma coisa importante também é nós realizarmos o processo inverso, ou seja, a partir de um determinado vetor, encontrar os seus vetores componentes, ou seja, suas projeções ortogonais. E aí eu utilizo para a componente no eixo Y, no eixo X, em que eu vou ter o AX, o vetor, a projeção do vetor no eixo X, que será igual ao valor do primeiro vetor, o vetor que deu início ao processo, vezes o cosseno do ângulo entre esse vetor e o eixo horizontal. Posteriormente, para achar a componente desse vetor no eixo Y, eu pegarei o valor do vetor que gerou esse processo de decomposição e multiplicarei pelo seno de beta. Vamos resolver aqui um primeiro exercício para consolidar esses aprendizados. Determine o módulo das componentes de um vetor de módulo 4 metros, que forma um ângulo de 30 graus com horizontal. Adote raiz de 3 igual a 1,7. Então, vamos lá. O módulo do vetor, 4 metros, o ângulo em relação horizontal, 30 graus, e raiz de 3 igual a 1,7. Pois bem, o AX, que é a projeção no eixo X, será igual ao valor do vetor vezes o cosseno do ângulo. 4 vezes o cosseno de 30, que vai dar 4 vezes raiz de 3 dividido por 2. Considerando-se raiz de 3 igual a 1,7, dividindo 4 por 2, eu vou ter 2 vezes 1,7, que vai dar 3,4. Ou seja, a AX vai ser 3,4 metros. O AY será igual ao valor do vetor 4 vezes o seno de 30 graus. Eu esqueci de botar o valor 4 aí, me perdoem. Vamos dar continuidade, será 4 vezes meio, que é o seno de 30 graus. E aí 4 vezes meio vai dar 2, ou seja, o AY será 2 metros. O exercício 3, eu apresento uma partícula sujeita a 3 forças. 2 delas, F1 e F2, estão na direção horizontal e que 20 metros é para a esquerda e 60 newtons para a direita, 20 newtons para a esquerda, perdão. E eu terei uma força perpendicular a essas duas primeiras, ou seja, no eixo vertical, em que será de 30 newtons para baixo. A questão quer saber qual é a resultante de todas essas forças sobre a partícula. Vamos analisar primeiro, encontrar a força resultante na direção horizontal. Eu terei 20 para a esquerda, 60 para a direita. Eu vou considerar o sentido positivo para a direita, de forma que
F1 será menos 20 newtons. Ao efetuar o somatório, eu vou ter que a força resultante na direção horizontal será de 40 newtons. Agora vamos analisar as forças que são perpendiculares entre si. E o que eu terei? Inicialmente eu tinha 3 forças, só que agora eu já achei a força resultante na direção horizontal. Então eu terei 30 newtons para baixo e 40, que é a força resultante na direção horizontal, para a direita. Achando a força resultante, baseando-se naquela regra do triângulo de Steven, eu vou ter esse triângulo retângulo aí, em que na direção horizontal será 40, na direção vertical 30. E, utilizando o teorema de Pitágoras, nós teremos que a força resultante nesse caso será de 50 newtons. É a força que substitui todas essas 3 e produz o mesmo resultado que elas. O exercício 3 tem-se um atleta de ginástica olímpica no aparelho de argolas. O ginasta encontra-se parado na posição mostrada na figura. Assinale qual dentre as alternativas a seguir a que melhor representa as forças que atuam sobre ele, desprezando-se as forças do ar. Bom, de acordo com o texto, o ginasta está parado, logo ele se encontra em equilíbrio. Portanto, já podemos de cara eliminar 3 alternativas. Por quê? Se você olhar bem para essas 3 alternativas, veja a letra B. A letra B eu tenho, bem dizer, 3 forças orientadas para baixo. Se eu tenho 3 forças orientadas para baixo, por mais que as das extremidades tenham uma deflexão para o lado externo, elas de alguma forma têm componentes para baixo. Então, nessa circunstância, o ginasta deveria cair. Na letra C, você tem 2 forças na direção horizontal que são opostas. Tudo bem, essas aí se equilibram. Mas você tem uma força orientada para baixo, então o ginasta, nesse caso, irá cair. É a somada força-peso, que também é orientada para baixo, né? O mesmo nós podemos pensar sobre a letra D. No caso, a letra D, esse ginasta deveria cair, não se encontrar em equilíbrio. Então, na alternativa E, o que nós temos? Na alternativa E, você tem 2 forças para baixo e uma força para cima. Pode ser que essa força para cima equilibre-se com essas 2 para baixo. No entanto, foi esquecido da força gravitacional. Então, você tem uma força orientada para cima, né? A força-peso é para baixo. Então, o que restou foi a letra A. E o que você tem na letra A? Você tem para cima e deflexionadas para o ponto central, você tem a tensão das cordas. E para baixo você tem a força-peso. Se você pegar as componentes da tensão, você fizer das 2 forças de tensão, se você decompor essas 2 forças, você vai ter vetores orientados para cima e vetores orientados para o centro. Os vetores que são orientados para o centro têm a mesma direção em sentidos opostos, irão se anular. O que vai restar é o somatório dessas 2 componentes do vetor tensão para cima. Esses 2 componentes do vetor tensão para cima, ao serem somados, irão contrapor a força-peso. Por conta disso, o atleta vai se manter em equilíbrio. E a resposta correta só pode ser a letra A. E por fim, pessoal, terminamos aqui mais uma aula. Espero que você possa assistir a próxima aula em que eu resolverei mais exercícios sobre esse assunto para consolidar nosso aprendizado. Mais uma vez, muito obrigado. Divulgue o meu canal, dê o seu joinha, faça seus comentários positivos ou negativos, porque ajuda muito a melhorar o nosso canal. E como sempre, eu desejo a você bons estudos. Até a próxima!